Bem-vindo ao canal Palavra de Deus. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falará. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino, e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Pelo que disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo que fazes. Agora pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque, por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, assim fizeram entre si um pacto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão, que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, estas 7 cordeiras receberás da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar Berseba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram uma pacto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Reflexão. Gênesis capítulo 21 relata a história do nascimento de Isaque, o filho prometido a Abraão e Sara. Neste capítulo, Sara dá à luz a Isaque em sua velhice, cumprindo a promessa divina. A reflexão deste capítulo pode ser dividida em alguns pontos importantes.
Cumprimento das promessas divinas. A história de Isaac destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis ou improváveis de acontecer. O tempo de Deus. O nascimento de Isaac ocorre no momento certo, de acordo com o plano e o tempo de Deus. Isso nos lembra que Deus age no momento adequado, mesmo que possa parecer demorado. A fé de Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram que confiar na promessa de Deus durante muitos anos. A história deles nos ensina sobre a importância da fé perseverante e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A superação da esterilidade. O nascimento de Isaac é um exemplo do poder de Deus em superar a esterilidade e realizar milagres. Isso nos mostra que Deus pode transformar situações aparentemente impossíveis em possibilidades reais. A alegria da provisão divina. Abraão e Sara experimentaram uma grande alegria com o nascimento de Isaac, reconhecendo-o como uma bênção e uma prova do cuidado de Deus. Isso nos lembra de reconhecer e celebrar as bênçãos que Deus nos dá em nossas vidas. Muito obrigado por ficar até o final. Se inscreva no canal e deixe seu like para obter mais conteúdo e fiquem com Deus.